Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. E eu tenho aqui hoje ao meu lado dois grandes nomes da advocacia criminal. É um prazer imenso receber você aqui, Dr. Humberto Bulhosa e Dr. Marcelo Barros, dois advogados militantes, dois tribunos, né? Duas histórias de vida muito extensas na advocacia criminal. E eu queria conversar um pouco sobre a experiência de vocês, sobre a vida de vocês. Vamos começar contando um pouco como é que vocês escolheram essa profissão, a advocacia criminal, como vocês chegaram até aqui, né? Conta um pouquinho para a gente, para iniciar o nosso bate-papo. Bom, eu vou fazer as vezes aqui e deixar a palavra com o doutor Humberto, né, que tem Por antiguidade. uma patente maior, né? E tem mais cabelo que tu, Marcelo. Eu quero falar que eu sou muito feliz como advogado e eu comecei a minha atividade logo no primeiro ano de Direito fazendo júri, onde eu me formei com 51 tribunais dos júris realizados. Quem me levou para conhecer o júri foi o doutor Américo Leal. Depois eu segui lá pelos corredores forenses, fui fazendo, me aprimorando. Agora há um detalhe. Eu trabalhava de manhã com o Américo e à tarde com o doutor, no primeiro momento, Otávio Mendonça, e depois a doutora Olga Baiman. Quem me levou foi o doutor Bucão, que era esposo dela, que por sinal foi juiz do trabalho, classista. Mas eu me apaixonei pela advocacia criminal. E eu quero dizer, sabe, que eu sou muito feliz como advogado, criminalista. E a advocacia criminal, ao meu juízo, é paixão. Eu nunca precisei trabalhar na vida. E não é por dinheiro, é por paixão à causa. Estou há 33 anos como tribuno. E eu amo o que eu faço. Eu sempre costumo dizer, Marcelo, sabe, que eu nunca trabalhei na vida. Porque eu amo minha profissão, tenho paixão por ela e o meu escritório é minha igreja. Eu me sinto no meu santuário. Essa, que resumidamente, é a minha história. E você, Marcelo, conta aí. Bom, também uma satisfação, sabe? Eu te agradeço por essa oportunidade, né? Eu comecei muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos de idade. E aos 17 anos eu entrei num grande grupo daqui regional, né? Trabalhei durante 10 anos da minha vida, onde eu aprendi a ser um CEO, né? Foi uma escola para mim lá. Fiz um primeiro curso e depois fiz o curso de Direito, né? Uma primeira graduação, depois fiz o curso de Direito. E por que fiz o curso de Direito? Depois eu fui para uma empresa multinacional, nacional, a nível nacional, e eu fiz o curso de Direito porque eu enxerguei a necessidade de proteção. A necessidade, eu sempre dizia, quando não era advogado, eu sempre dizia assim, se eu não for advogado, eu vou ter um advogado a tiracolo. Eu vou pagar um advogado para tudo que eu fizer, eu vou consultá-lo antes, previamente. Porque eu vejo que há uma grande necessidade no Brasil, para todo mundo, independente de empresário, que foi o meu foco no início, mas para qualquer cidadão, é estar prevenido. Inclusive, eu sou a favor, e aí depois eu vou falar um pouquinho depois, de campanhas na televisão, assim como fazem campanhas sobre vacinação, campanhas educativas, preventivas, porque eu vejo que muitos problemas ocorrem em razão disso. E aí, em razão dessa necessidade de prevenção que eu observei nos empresários, e aí eu enveredei pela área criminal. Atuei no início com direito empresarial, trabalhista, porque eu tive um contato dentro dessas empresas com os consultores jurídicos, tais quais Tadeu Jesus e Silva, na área trabalhista, né? Doutor Tadeu, doutora Rosângela, enfim, tinha um acesso direto a eles, né? E com o doutor Potiguar. E aí, pela área tributária, e aí eu enveredei para a área criminal em razão da proteção, porque eu via muitos problemas, né? Tanto na área ambiental e criminal, na área criminal ambiental e criminal tributária. Sim. E por aí eu comecei. E depois, né, com exemplos como o Américo também, né, o Américo Leal e Humberto, e aí eu fui para o direito criminal comum, né? Tribunal do Júri e defesas criminais
em sustentações, né, em defesas criminais, e aí a gente... E acabou ancorando o barco na advocacia criminal ali, criminal, justamente. embora atue também de uma forma ampla em outros setores da advocacia. Sim, exatamente. No escritório tem outros colegas, né, que são advogada contratada, que faz outra área, faz área trabalhista, né, tem um sobrinho que trabalha comigo, faz área civil, né, e faz área trabalhista também, tem outro sobrinho que faz área trabalhista, e é nessa forma que nós vamos conduzindo. Mas eu ancorei realmente na área criminal, que é uma área que eu vejo muita necessidade, né? E das demandas, e que me sensibiliza muito, né? Porque realmente eu acho que muitos problemas ocorrem com a sociedade em razão da falta de acesso à informação. Assim, Marcelo, o que você está falando aí é justamente o que nos motivou a criar esse videocast, né? Nós somos advogados, a gente está ali na militância todo dia, estudando direito, né, defendendo nossos clientes, mas a gente percebe claramente que há um distanciamento muito grande entre a sociedade e os seus direitos, né? Não é à toa que os direitos são tão violados no nosso país, em tudo que é setor, né? Você pega se na advocacia criminal, quantos abusos de autoridade são feitos aí, quantas prisões ilegais, quantas pessoas que poderiam estar soltas de acordo com a lei não estão, né, porque não tem condições, não tem acesso. E o objetivo do nosso videocast é justamente criar, né, essa aproximação, até uma responsabilidade nossa como advogado, pelo nosso juramento, né? E eu queria, assim, de vocês, né, com esse objetivo de esclarecer as pessoas sobre a nossa profissão, eu queria que vocês falassem um pouquinho da advocacia criminal, né? Porque vocês são duas referências em tribuna, né? E eu falo aqui um advogado civilista, tá? Eu sou ali da área civil, é na mesma justiça, mas são setores diferentes, são dois departamentos, né, diferentes da justiça, o civil e o criminal, né? E o criminal, em particular, né, ele tem um processo, o devido processo legal, o seu rito, seu código próprio, mas o processo penal, ele tem lá um setor especial, né, que é o tribunal do júri, a tal tribuna. Tem uma aura diferente, né? É uma advocacia diferente. E eu queria saber de vocês, para se tornar um bom tribuno, qualquer pessoa pode se tornar? Tem que ter vocação? Qualquer pessoa técnica consegue ser um bom tribuno? Não, sabe? Tem que ter preparação de oratória, tem que ter desenvoltura. Como é que se prepara uma pessoa para uma situação assim, para uma atividade que é tão mágica, tão misteriosa, que é subir numa tribuna para defender a liberdade de um cidadão? Doutor Sávio, eu vejo da seguinte forma. Primeiro, tudo é um preparo. Somos filhos da Cidade Velha, minha mãe me levava para a Igreja do Carmo, para a Catedral da Sé, que minha mãe era papa ótima. E eu, garoto de 8, 9, 10 anos, 7 anos, eu tinha que ler lá a liturgia da primeira e segunda palavra. E eu ia muito encabulado, chateado de fazer isso. Indiretamente, ela estava ali criando um tribuno, porque ela estava vencendo o meu medo. Eu estava vencendo o meu medo, tanto que eu fui para a área civil. Então, atrás desse tribuno tem um homem tímido lá atrás, né? Tem um homem tímido da igreja. Olha aí. Eu surgi na igreja, né? E eu também estudei no Colégio do Carmo, onde da quinta série ao período todo do Colégio do Carmo, eu fui o representante maior de turma. E quando eu me formei, eu fui orador da minha turma e representante de turma. Então, você já vê ali que você já tem um pendor para falar perante as pessoas. Isso eu devo à minha mãe. Agora, não se faz qualquer advogado, seja civilista, trabalhista, criminal, leia de tudo. Se sobrar tempo, leia direito. Então, o tribuno, ao meu juízo, além de ter pendor, ele tem que ler da criminologia, medicina legal, aos livros clássicos, a matemática, a geografia, a história, a filosofia, a sociologia, a antropologia, e o conjunto dessa ramificação de pensamentos faz com que, quando você tiver a defesa de um hipossuficiente ou de uma pessoa abastada, porque vamos também considerar que a maioria das pessoas que vão a júri popular é o hipossuficiente, é o pobre. Sim. E nós estamos ali por paixão. E quando você obtém um conhecimento geral,
multidisciplinar, quando você fala, perora, é como se fossem cachoeiras de pensamento que vão surgindo no seu cérebro. Então, ao meu juízo, você pode ser um grande tribuno, desde que você leia de tudo, até bula de remédio. O que é que você acha, Marcelo? Eu concordo. Eu te diria assim, Humberto, eu atribuo a tudo determinação. O homem determinado, ele chega em qualquer lugar. Qualquer lugar. Ele pode nem ter aptidão, mas se ele for determinado, ele vai chegar. Certo? Então, eu fiz um curso com o Reinaldo Polito. E uma das coisas que ele falou é assim, que você traz isso, né? Você falar bem, você traz isso de dentro de você. Mas você pode ser preparado para falar bem. Né? Tem pessoas que nascem com esse dom, né? Mas tem pessoas que adquirem a preparação, a técnica para falar bem. Então basta que você seja obstinado, objetivo no que você quer, né? Dedicado. Se aperfeiçoando, Sim, treinando, você é né? o objetivo onde você quer chegar, você vai chegar lá. Aí você elenca os requisitos para que você chegue lá. Né? Você tem que ter um planejamento para que isso ocorra. Mas eu vou te dizer mais, sabe? Para mim, todo advogado, né, principalmente nos dias de hoje, com a inteligência artificial, todo advogado terá que ser um tribuno. Terá que adquirir essa prerrogativa de tribuno. Porque a inteligência artificial, ela pode fazer por ti uma peça, ela pode escrever um texto, mas ela jamais vai se posicionar como você na frente de um juiz para fazer a sustentação para o seu cliente. Você pegasse um civilista, claro que não tem aquela mágica da tribuna, mas quando você vai com o juiz para despachar, pedir uma liminar, juiz civil, né? A forma como você vai colocar, né, da tua entonação, por onde você vai começar os argumentos, né? Trabalhar de uma forma objetiva para o cara não ficar ali chateado de você estar repetindo os mesmos argumentos. A tua performance ali, né, não é tão intensa quanto no tribunal de júri, você está ali com tantas pessoas lá julgando, mas ela é determinante, né? Exatamente. Para você. Então, quando fala assim, todo advogado tem que ser um pouco tribuno, um pouco pelo menos, né? Exatamente. Exatamente. Não tem como fugir disso. Eu acho que Não, para falar da fracasso. dois tipos de oradores. O orador da escrita e o orador que consegue decodificar o que vem das suas entranhas espirituais. É isso que eu acho. Você, às vezes, tem um dom para escrita, mas não tem um dom para falar. O outro tem o dom da fala e não tem o dom da escrita. Na advocacia, às vezes, tem isso. Tem escritório que tem aquele sócio, aquele advogado, que ele não quer estar se expressando verbalmente, né? Mas faz aquela petição que é uma pérola, né? Eu sou o tipo de advogado que eu digo que todo advogado de tribuna é infante. É sempre estar preparado para o primeiro momento. É o primeiro a sentir o cheiro do inimigo e ver os olhos dele. Se você ter uma ideia, se você me convidar agora, Curiosa, tem um júri neste momento, dá para tu fazer comigo? Eu estou preparado para ele. Que eu me preparei para isso. Agora tu não me chama, digno doutor Sábio Marcelo, para ficar numa sala escrevendo. Que eu não suporto essa organização. Tanto que no meu tempo de colegial e faculdade, aí vem o dom. Podem fazer o trabalho, eu não vou fazer o trabalho. Agora me dá o trabalho que eu vou ler e vou expor. Eu nunca fui aquele de parar para ficar no papel. Pode fazer, tu vai te deixa comigo. Então é o dom. É. Né? Que eu adquiri na igreja. E a advocacia, às vezes muitas pessoas, jovens sobretudo, quando estão estudando direito, acham que a advocacia é uma coisa só, né? Ali é o ambiente mais diverso possível. A advocacia tributária não faz nem audiência. É só tese. É só escrita a tese. E às vezes teses repetitivas ou construindo teses novas, né? A advocacia civil já pega um pedaço de audiência, depende da advocacia civil.
Civil preventivo só faz consulta, parecer, elaboração de contrato, outro mundo, né? Aí você vai para o criminal, outro setor, é outro tipo de cliente, né? É outro. O interessante do criminal, o que nos motiva, sabe? Eu te digo isso. O criminal, ele talvez não renda tanto, né? Quanto uma advocacia tributária, onde você trabalha com causas de valores mais elevados, percentuais e com empresas, mas ela te dá o prazer, satisfação. Você vai sustentar a defesa de alguém que pode... Olha, costumam dizer, né, que o bem maior é a vida. E eu, em alguns momentos, eu relativizo isso, sabe? Porque eu te digo que talvez o bem maior não seja nem a vida para algumas pessoas em alguns momentos. Talvez o bem maior seja a liberdade. Quando você tem essa liberdade assombrada, né? É por isso que a liberdade ela já gerou guerras, né? E vem gerando até hoje, né? A liberdade ela transcende a alma da pessoa. Então, quando você vê uma pessoa que tem a perspectiva da privação da liberdade, no primeiro momento, quando uma pessoa vai presa, ela demora um pouco a cair a ficha, né, do que ela está passando. Mas quando ela está privada da liberdade lá dentro, ela começa a se desesperar. E isso, em todos os clientes que eu atendi, que estiveram nessa condição, todos, né, eu costumo analisar a questão do perfil do cliente, para poder entender a cabeça dele, para poder saber, né, como é que eu vou lidar com aquela situação ali. Em todos, é isso. É isso. É o bem jurídico mais valioso, né? Tu sabe, Bulhosa Marcelo, eu sou civilista, mas quando a gente está no início de carreira, a gente faz de tudo um pouco. Eu peguei um caso criminal, né? Aí teve toda a situação, mas o resumo que interessa é que foi para uma audiência que tinham 10 réus, mas o cliente lá tinha uma situação particular, bem particular. Eu esperei até o final da audiência que eu queria conseguir liberar ele ali. Consegui alvará ali, que eles estavam lá, que eles veio dar. Ele ia voltar, né? Mas acabou que voltou, ele liberou, teve que fazer o alvará, né? Para levar, tem que soltar lá na casa penal. Eu sei que no final ele foi o único liberado, porque tinha realmente uma situação bem particular que no final da audiência eu fiz. Eu fui soltar esse cara, foi o único cara que eu soltei na vida, porque foi a advocacia criminal que eu fiz, né? Que depois eu fui para a área civil. Eu fui soltar ele. Ele foi lá, eu não cheguei a falar com ele, porque fez o processo todo lá, ele foi no outro dia no meu escritório, para agradecer. Aí ele sentou, agradeceu, começou a chorar. Eu nunca esqueci isso, né? Eu era um jovem advogado e ele era funcionário de um cliente meu, que ele pediu ajuda, um cliente do civil, né? Era um funcionário bem, não, vamos fazer sim. Isso ficou marcado, né? Como é bela essa profissão. Nenhum cliente civil, eu ganhei muito dinheiro para alguns clientes, né? Eles ficam felizes, mas nenhum chorou na minha frente. Só chorou pela liberdade. Sabe, isso daí, eu te falo, olha, bem recente, agora há pouco tempo, eu falo pela tem uma advogada que trabalha junto comigo, a doutora Brenda, e ela foi eu consegui soltar uma pessoa que estava presa e tal, consegui dar liberdade para ele, ainda responde o processo, mas consegui dar liberdade para ele. E, assim, ela tinha sido recentemente contratada, né? E foi a primeira vez que ela me acompanhou. Eu disse, vamos comigo. Ela tinha, acho que, umas 2 semanas comigo. Aí depois ela já passou por outros que a gente colocou em liberdade, mas esse foi o primeiro. Nós fomos lá porque eu costumo ir buscar. Eu não só digo, olha, tá aqui o alvará e tal, a família vai lá. Não, eu acompanho a saída, né? Até para fazer algumas recomendações e tudo mais. Então eu sou aquela pessoa que vou e acompanho, aquele advogado que acompanho lá, né? E ela foi comigo. E após isso nós saímos de lá, ela falou, e ela me expressou, e ela é uma jovem advogada, ela me expressou assim, eu tô tão feliz, eu nunca fiquei tão feliz na minha vida como eu tô agora. Porque, assim, eu tô me sentindo tão bem de
de vir tirar ele daqui de dentro, entendeu? Eu não sei nem expressar o que eu estou sentindo. Então, aquela fala dela, sabe, foi tão do coração que aquilo me sensibilizou e eu consegui mais uma informação para minha caixinha de informações que eu tenho, né, de experiências de vida, do que eu vejo, do que a advocacia criminal pode te proporcionar como profissional, sabe? E assim, e receber depois um áudio dele e da família elogiando, sabe, agradecendo, isso não tem o que pague, né? Não tem. Isso daí não é valor financeiro. Isso daí é satisfação da alma, né? É nossa satisfação da alma. Inclusive, eu tenho também, Humberto, e sabe, que assim, a advocacia com o direito de defesa, para mim, ele deveria ser sagrado entre os advogados, né? Porque, assim, nós vemos dentro da advocacia criminal uma situação do peso do Estado do outro lado e o peso da advocacia privada, né, de um outro. Então eu até brinco assim quando eu vou falar com alguns colegas, mas eu acho que isso deveria ser tipo uma evolução como um cogumelo de bomba atômica, né? Sim. É essa cultura do advogado da defesa criminal. Por quê? Porque nós temos do outro lado o MP. Nós temos do outro lado o delegado. Isso eu estou falando da advocacia criminal, que está junto do MP, né? Que produz todo o inquérito e entrega para o MP robustecido. Quem são essas pessoas? Dentro de um tribunal do júri, a parte mais frágil é o advogado. Por que o advogado? Porque você tem um delegado com salário pago pelo Estado. Tem todo o aparato do Estado. O Estado está ali para ele. Ele tem uma secretaria pronta para entregar para ele tudo, né? Quebra de sigilo, vai buscar o cara, condição coercitiva. Tem todos os instrumentos para isso. Aí, o promotor de justiça, a mesma coisa, tem tudo para ele, está na mão dele, pago pelo Estado. Você entendeu? E quem está ali da iniciativa privada é só o advogado. Exatamente, que está... Com a sua saliva. Exatamente, que está ali recebendo de quem? De um privado, de uma pessoa privada, que não tem, né? Que é, como o Humberto falou, é hipossuficiente em relação até uma forma de expressão da justiça do trabalho, né? Hipersuficiente e hipossuficiente, se usa muito lá. Mas no júri é isso. Você tem um hipossuficiente, que é um promotor, que é o delegado, e o promotor pagos pelo Estado, com todo o aparato do Estado, e vem já dar contra, um peso contra, né, o advogado privado. Está sendo remunerado pelaquele que está ali numa condição. Aí deixa eu pegar essa dificuldade que você está falando, Marcelo, essa realidade, na verdade, né, e acrescentar outra, né? O advogado, né, criminal, muitas vezes é confundido com o cliente, tem aquela questão da criminalização, da advocacia criminal, a incapacidade das pessoas de compreender que existe um direito de defesa, né? Exatamente. O advogado, ele é uma caneta, ele escreve pelo outro, é só isso. Às vezes não compreende que uma pessoa que possa ter, vamos dizer, praticado um crime, ela tem todo um espectro de defesa para além de ser condenado ou não. Você tem a defesa, se alguém cometeu um crime, você tem direito de se defender em relação ao tamanho da pena, a dosimetria da pena, a um benefício legal, né, como a questão de deficiente, né, físico que você domina bem, só tem deficiente em geral, né? Uma exclusão de culpabilidade, ou seja, existe não uma defesa apenas de inocente culpado, existe um espectro todo de defesa. Não tem uma pessoa, por mais perversa, criminosa que seja, que não tenha ali um direito legítimo. As pessoas têm dificuldade em compreender isso. Vocês, como advogado criminalista, sentem isso como um problema? Se você me permitir, eu acho que 3 profissões levam o homem ao limite. O padre diante do pecado, o médico diante da doença e da morte, e o advogado diante da luta ou pelo patrimônio ou pela liberdade de uma pessoa, como bem colocou o Marcelo. Eu coloquei aqui algumas anotações, que nós estamos diante de um civilista,
E o civilista é um jogador de xadrez, que é uma coisa mais calculada, sempre com outro colega oponente. O advogado criminal é relâmpago. É relâmpago porque, como bem ele colocou, nós lutamos contra o triunvirato. Polícia, promotor, juiz. Mas nós, advogados, no todo, nós somos a sandália e os calçados da sociedade civil. Às vezes conversa entre si, né? Só Sim. você que está isolado ali, né? E hoje você tem a mídia. Existe ali a construção de E castelo você, teórico. e você né? tem a Existe uma mídia. tese do Tolon que Você tem trata disso. a mídia que é contra você. E eu trabalhei em processos rumorosos. E quando eu subi à tribuna do júri para acalmar o ânimo daqueles que estavam querendo jogar pedra no advogado, eu recorri a um grande, isso é até ensinamento para os jovens advogados, a um grande advogado francês chamado Lachaud. E quando ele pegou uma causa muito difícil, toda a sociedade da França contra ele, ele falou: a partir desse momento eu não me chamo Sávio, nem Marcelo, nem Bulhosa, eu me chamo a defesa. Eu me chamo a democracia. Aí tu já começa a fazer com que as pessoas passam a te compreender. E existe também na área criminal 3 tipos de causa. Que é do pobrezinho que leva de presente um pato, um peru, uma galinha. Existe aquele que te paga, teus sucumbências honorários, existe o da mídia. É aquele lá do caso Dorothy, Eldorados, emasculados, que tu vai ganhar a mídia. Tu vai ganhar a proporção dessa sociedade que vai te ver com bons e mau olhar. Bom e mau olhar. E cabe a nós, como advogado, estar preparado dentro dessa literatura forense, literatura geral, como Alexandre Dumas, o Dumas, Victor Hugo, Os Miseráveis e outros, que vai fazer com que tu leve um entendimento da função do advogado, que nós somos a calçada. Quer um exemplo? Um dia desse eu estava numa situação que o juiz queria conduzir todo o processo de forma virtual. Eu falei, peraí, o réu lá, quer dizer que virou um processo de Kafka? Porque a partir do momento que o cidadão não olha aos olhos do promotor, do juiz, do advogado, a única autoridade que ele passa a ter contato é com o carcereiro dele. Então nós não podemos, eu me posiciono contra esse processo virtual na advocacia criminal, principalmente no tribunal do júri, porque ali tu trabalha com emoções. O tribunal do júri não é um julgamento de ciência, é de consciência. Porque cada jurado que está ali tem uma história. Um é médico, um é pipoqueiro, um é servidor público, o outro é um soldado. Eu diria que é um elemento apenas. É o elemento aí que vai o teu preparo como tribuno para conduzir esse jurado a responder pelos anseios da sociedade. E quando, suponhamos, tu pegas assim um jurado numa cidade como Santarém, ele não representa a pessoa dele, ele representa os mais de 100 mil habitantes daquela comunidade. Então, ele é o termômetro daquela comunidade. E o advogado ele tem que ir recorrendo a Juca Pirama, de Gonçalves Dias, que a vida é luta renhida. Ao fraco abate, ao forte exalta. E esse contexto dessa poesia, dessa literatura, tem que levar para o júri. Sim. Aí tu vai apimentando até mesmo esse contexto desse cidadão que não entende, passa a te olhar de uma forma atravessada, a compreender através da poesia que tu é apenas a voz da democracia. Você trabalha as emoções para depois encaixar a tese. É, O encaixar. Alexi já falava isso, né? Você tem que conquistar o auditório, né? Você tem que conquistar primeiro o auditório para poder falar e aí suas palavras entrarem na cabeça dele. Se você não conquistar ele, você não vai fazer, não vai ter, ele vai estar fechado para você, né? Olha, Nós trabalhamos, né, com juízes leigos, mas são juízes da sociedade. No júri, o juiz ele conduz, o juiz de toga apenas conduz, mas quem decide é o conselho de sentença. e outra coisa também, eu aprendi
com o doutor Otávio Mendonça e com o doutor Ivone Santiago Marinho, caminhando na Praça da República, 5 da manhã, quando ele virou para mim e falou assim: Bulhosa, o melhor advogado do mundo é aquele que resolve. Isso foi voz do doutor Otávio Mendonça. Nunca me esqueci isso. Nós somos uma atividade de meio, mas tu é sempre julgado pelo teu resultado. Isso que é verdade. Agora, o entendimento do livro sagrado ele é fundamental. Eu sempre costumo dizer que um advogado mediano, ele conhece Caim e Abel. Mas um advogado bom, ele vai em Orécia, que foi o primeiro julgamento que se ocorreu no mundo. Foi quando Agamenon voltou da guerra de Troia, a esposa matou com o amante, Oreste, para vingar o pai, mata a mãe, a própria deusa Atenas desce para fazer o julgamento. Ele é acusado pelas Fúrias, que é a promotoria hoje, é defendido ele pelo deus Apolo, deus Sol, que é o advogado, e empatou o julgamento. A deusa Atenas dá o voto de Minerva, indúbio pro réu. Aí tu vai aqui na Grécia para te justificar perante a sociedade porque tu está aqui. Só defende criminoso? Aí tu vai aqui para o Velho Testamento. Primeiro crime que ocorreu, Caim e Abel. O irmão matou o outro. Deus que é onipresente, onisciente, tudo sabe, tudo vê. Primeiro pergunta, Caim, onde está teu irmão? Ali está a defesa. Você vai buscar um princípio hoje lá. E quem era Caim e Abel? Filho do pecado original, Adão e Eva. Aí tu vai para o Novo Testamento. Só fala do pecador, Jesus, onde ficam os bons e os sábios? Eu não vi nem pelos bons, nem pelos sábios. Eu vi pelo pecador. E se tu for em Mateus, está o código de ética da advocacia. Eu gosto muito. O Sermão da Montanha. Eu gosto muito. Também, então está tudo junto. Gosto muito, Berto, trazendo essa questão. Gosto muito do Alto da Compadecida. Que julgamento lindo. Aquele julgamento ali, né? A maior advogada de todas, né? Nossa Senhora, ela intervém, né? Em todo o tempo. Né? Então, assim, quando ali, classicamente, né? Quando você vê quem é o promotor ali, aí você, né? Você vê. É legal, né? Sabe, essa nossa conversa aqui, tu passa a olhar. Obviamente estou brincando aqui, porque eu tenho muitos promotores amigos e que eu admiro demais. Tu passas a olhar a advocacia criminal por outro prisma, né? De lente, né? De outro lente, né? Claro. Suponhamos assim. Acabou de ter um assalto aqui em frente do seu prédio, do seu escritório. O crime não começou ali. Começou onde ele nasceu, a infraestrutura do lado dele. Aí tu vai para a sociologia. O crime não começou aqui. A morte não começou aqui. Começou lá. Mas esse, para mim, é o grande grande mágica do Tribunal do Júri. É que nós, advogados civilistas, você é mais escravo da lei, que nem sempre chega ao resultado justo. O Tribunal do Júri é tudo aberto. A lei está ali, lógico. Ela está sendo virada pelos seus pares. Mas você consegue... Você pega um Bulhosa numa tribuna, ele não começa pela lei, ele vem pela Bíblia. Ele pode buscar uma realidade social, sociologia, e aí a lei vai estar no meio. Então, você ter... por isso que você fala, né, Bulhosa? Como é importante para o tribuno ele estar conectado, não estar conectado apenas com o direito, mas ser multidisciplinar, né? Ter conteúdo, ter bagagem, ter cultura, né? E uma coisa importante, viu, doutor? A questão do tribuno não estar dissociado da realidade, da sociedade, né? Existem situações onde nós temos que recomendar a quem vai ser julgado. Nós temos que recomendar, olha, a situação é essa, porque isso aqui está tão notório que não há como dissociar da realidade. Você não está diante ali de uma pessoa alienada, você está diante de um par seu. Você está diante de alguém da sociedade que está julgando você.
Então, não há como dissociar. Existem situações onde o criminalista tem que pedir, inclusive, no interior, correto, Burgas? Tem que pedir o desaforamento. Porque ali ele ser julgado, ali naquela região, né, eu costumo dizer que nós temos vários países dentro do nosso estado, né? Nós temos várias cabeças e culturas diferentes. Você vai no sul do Pará, né? Você vai em Paragominas. Por que Paragominas? O nome da cidade já diz, né? É Pará, Goiânia e Minas. A colonização daquela área foi isso, entendeu? Então, você tem culturas de estados diferentes. E você pega uma situação lá, você conhecendo a cultura daquela região ou não conhecendo, isso vai fazer a diferença no jogo. Vai impactar na forma. Olha, eu não vou citar nome de cidade, mas eu sempre digo que o Tribunal do Júri não existe nem vitoriosos nem derrotados. Quem perde ou ganha a sociedade. Tem um município que eu ando no Baixo Amazonas, que ele é tão violento, que eu ando lá há 18 anos, mais ou menos. Eu fiz 60 tribunais de júri, todos com absolvição. Todos com absolvição. Teixeira de Freitas, você me perguntar o que Teixeira de Freitas tem a ver com isso? O responsável pelo primeiro Código Civil, Clóvis Bevilacqua, segundo o Código Civil, Ponte de Mirandas, um grande filósofo. Mas se tu for colocar Nelson Hungria, Ponte de Miranda, Miguel Reale, Heleno Fragoso, eles eram contra o Tribunal do Júri. Por que contra o Tribunal do Júri? Porque Maurice Ganson, que foi um grande advogado francês do júri, falava que o júri é como se fosse esta televisão. Aqui está escrito a sala de bate-papo. Ocorreu o crime. O advogado bem preparado, ele vai pela periferia, que é através de todas as matérias afins, até chegar no cerne, que é o crime. Quando você vê, já deu nó na cabeça do jurado. Por isso que eles eram contra. Até porque precisa só plantar dúvida. Aí, na dúvida, tu vai para o Oeste. Em dúvida, para o réu. Meus amigos, a gente acho que fizemos um dos videocasts mais longos nossos, né? Porque o bate-papo está muito bom. Eu quero dizer a vocês que, embora civilista, com essa curta experiência na advocacia criminal, eu ainda tenho muitos anos na advocacia e não vou me despedir dela antes de fazer um júri, né? Eu falo isso. Estou convidado. Então, vamos fazer. Um belo dia eu vou escolher um caso, eu quero ter do lado pessoas do gabarito de vocês para estar ali, para poder carimbar o meu currículo com essa experiência, porque eu acho ela mágica, eu tenho uma admiração imensa por quem sobe numa tribuna para defender esse que é o bem jurídico mais valioso que o ser humano tem, que é a liberdade. Eu queria até te já convidar, né? Eu tenho um júri dia 31 agora de outubro, né? Que trata de um feminicídio aqui em Belém. E nós vamos fazer no dia 7 de novembro, né? Eu e Humberto vamos estar na tribuna, ali mais outros colegas, um júri histórico na Justiça Federal. Nossa coluna até noticiou no último domingo. Isso, muito obrigado, te agradeço. Esse momento histórico aí. Esse é o terceiro, salvo engano, Humberto, o terceiro júri que vai ocorrer lá. O último foi com o Serrão, né? O último júri ocorreu em 2017. É errado, né? É muito difícil de ocorrer lá, né? É uma causa que tem que ser bem específica para ir para lá. Mas vai ser dia 7, agora lá na Justiça Federal. Nós vamos estar na defesa e você está convidado, né, para estar conosco lá. Vou me organizar, estarei lá, já em preparação, hein? Para o meu futuro júri. Mas, meus amigos, Bulhosa, muito obrigado pela tua presença, Marcelo, tá? Espero que seja o primeiro bate-papo de muitos, que a gente tem muito assunto aí para render. Sejam bem-vindos, nós vamos aí divulgar no YouTube, no nosso Instagram, tá? Pelos nossos canais de mídia. Justiça e Amazônia, como vocês sabem, é um canal que a gente busca justamente aquilo que você falou, Marcelo, aproximar a sociedade da advocacia. Você está de parabéns pela iniciativa e quando fala em Amazônia, eu gosto muito de ler, principalmente discursos, e ter uma frase
de um dos discursos de Tancredo Neves, que ele diz que a Amazônia é um continente. E nós temos que fazer com que o advogado da Amazônia ele tenha voz, ele se disponha, acima de tudo, em prol da sociedade civil. E aqueles que fazem advocacia, que se faça com primor. A advocacia, medicina pode ser bonita, engenharia, outras profissões, mas a mais bela é a advocacia. Assim seja. Eu tenho também para falar, sabe, te agradecer por esse espaço, né? E agradecer pela sociedade também, porque esse espaço dá à sociedade conhecimento, né? Traz a ela informação e é um bem imensurável que não tem preço. Informação, né? A cultura não tem preço. E nós somos privilegiados, sabe? Nós somos privilegiados porque nós temos Humberto Bulhosa, né? Que foi o privilegiado por trabalhar com Américo Leal, por trabalhar com grandes nomes como Oswaldo Serrão, né? Saudoso, né? Dr. Oswaldo, tive a oportunidade de trabalhar com ele também numa sustentação onde nós fizemos juntos, né? Ele fez por um cliente, mas no mesmo caso, e eu por outro. E transmitir isso é uma obrigação nossa. Eu costumo dizer que é uma obrigação. Nós temos que ter uma coisa que falta na sociedade hoje em dia, que é empatia. E eu tenho essa empatia pelas futuras gerações. Pelo meu filho, pela sua filha, pelos seus filhos, né? E nós temos que ser abertos a isso, a propagar conhecimento, experiências, porque daqui a pouco nós vamos seguir nosso caminho para outro lugar. E é isso que estamos fazendo aqui, meus amigos, tá? Num primeiro momento de muitos outros momentos que nós vamos marcar para continuar falando da advocacia criminal e tantos outros assuntos aí, né, Bulhosa? Quem sabe um assunto multidisciplinar aí mais adiante. Pessoal, encerrando mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. Meu agradecimento, como sempre, à Dupla Comunicação, que faz a nossa produção, aqui na pessoa do meu amigo Giovanni. Até mais, até a próxima.